Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 891 blogs diários e minguando até 399 dias. 24 de maio de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso das vossas ajudas, eu não posso fazer isto só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 891 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon Batalha Final Parte 2. Vou produzir 7 partições de 70 blogs diários com esse título: Armagedon Batalha Final Parte 2, né? Batalha Final. Eu estou na parte 2. Faça esse trabalho de conscientização pelas numerologia, pelas partições, para que você possa dar um trabalho de conscientização de uma forma continuada. Não deixe de estar acompanhando o que fora dito nos blogs anteriores. Faz esse trabalho de conscientização desde o princípio. É muito, mas muito interessante, muito indicado. Vocês não vão perder o seu tempo. Faça isso, faça por vocês mesmos, certo? Não há outros vídeos melhores do que este na internet. Vai por isso que eu estou dizendo, certo? Certo? Faça esse trabalho de conscientização, procura entender. Eu tenho certeza que não existe nada dentro da internet mais importante do que isso que está sendo dito. E a importância que eu dou é a sua própria importância, é aquilo que você tem que dar importância pelo aquilo que é trabalho de Deus, trabalho de conscientização de Deus com a sua humanidade, certo? À medida da forma que você ajuda, compartilhe, fale com os seus colegas, o seu amigo, você também está ajudando Deus diretamente e se ajudando, trazendo aquela paz, aquela ideia de você acrescentar na vida da pessoa. É assim que começa. Você vê que não tem nada de planos objetivos quando você queira acrescentar? Não é plano objetivo que acrescenta a pessoa. Isso é coisa de cada um trabalhar, cada um vai trabalhar e ter. O que que eu posso acrescentar? A nossa amizade, isso é muito, mas muito valoroso. Você tem que fazer essa percepção. A nossa amizade, a nossa forma de amar a outra pessoa, nós acrescentarmos para ela, para um colega, para um patrão, qualquer pessoa, certo? Neste blog diário eu estou dividindo muitas coisas para que nós façamos percepção, mas isso não, quando você está apto a amar as pessoas, não faça excepção de pessoas, você vai acrescentar na vida de qualquer um, até do mendigo, a pessoa que não tem capacidade de acrescentar. Essas são as pessoas que mais vai te dar alegria, felicidade quando você faz isso com amor, com intensidade. Porque planos, objetivo é cada um produz por si e tudo, mas aí essa ideia do amor era muito paz, sabe? Às vezes eu fico pensando, você já parou para pensar, realmente, volta aqui numa ideia de uma criança maltrapilha dentro de sua família, pai violento, mãe violenta. Às vezes aquela criança não quer nem dinheiro, ela nem está pensando em dinheiro. Ela quer um pai que dá uma paz para ela, que dá uma alegria para ela. Tipo assim, que ela vê, olha no pai dela, vê o pai dela, nossa, meu pai está aqui. Agora, imagina você ter essa criança, né, dentro de casa e ela não conseguir ver a paternidade no pai nem na mãe, porque os pais são violentos, são agressivos, traz medo, bate sem causa nenhuma, faz violência. Imagina isso. Talvez ela não quer, talvez ela nem está sonhando em ter coisas. Vai para uma vila para você ver uma pessoa que está sofrendo aí, uma criança está sofrendo maus trato por uma coisa e outra. Talvez o que ela quer
é só mesmo uma paz, um tranquilo, ir para casa, fazer aquela então as pessoas se rendem à maldade, certo? E as pessoas que às vezes têm aquela vida mais equilibrada desprezam esses valores, certo? Não, ou seja, não é o dinheiro que você possa acrescentar, acrescenta paz, acrescenta alegria para as pessoas, certo? Deus, o tempo que você não represente uma ameaça para ela, você conforta, fica confortado dentro da sua casa, você deixa os seus filhos confortáveis, isso é graça, isso é bom, certo? Agora a questão objetiva é cada um vai ter que produzir mesmo, sabe? E às vezes você, essa que eu estou falando, da fonte da vida, essa relacionamento é muito, mas muito mais importante do que qualquer dinheiro. Só você fazer essa percepção é muito mais gratificante de qualquer dinheiro. Hoje é difícil as pessoas perceberem isso, certo? Imagina você aí 60 anos, 70 anos, já aposentado, você vai para uma praça jogar um xadrez. Momento bom que você tem aproveitando a sua vida, né? A sociedade tranquila, ninguém está te apresentando ameaça, ninguém está te obrigando você fazer coisas fora da sua capacidade, exigindo de você coisas. Você está fazendo tudo por amor, né? Por agradecimento daquele momento, sei lá, qualquer coisa. Entenda isso, é muito diferente a forma de você amar as pessoas e a forma de você obter coisas objetivas, certo? As coisas objetivas são o comércio da relação, né, comercialização de uma coisa e outra, ela ganha essa ideia de complexidade. Você pode separar uma coisa e outra e ver as possibilidades que tudo isso está separado, muito separado. Subtítulo: O Pai, subtítulo: Pai, o Fundamento da Vida, parte 21. Esse subtítulo ficou muito interessante. Eu sempre deixo a abertura na descrição do vídeo. Faça esse trabalho de conscientização com esse subtítulo, Pai, o Fundamento da Vida. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs na formação 3x4. Eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Deixo também a playlist do YouTube Music e a playlist Melhor das Melhores. Essa playlist Melhor das Melhores é a evolução do blog diário. Eu peguei um blog de cada playlist que eu tenho. Eu faço playlist em 100 blogs, representando essas etapas em 100 blogs, evoluindo, sabe? Cada uma um blog diário, melhor da melhor, vai representar cada um blog dessa minha playlist, melhor vídeo da playlist, certo? Aproveite o seu tempo, dedique, né, para esses melhores vídeos da playlist produzido dentro do blog diário, os melhores vídeos produzidos dentro do blog diário. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com este blog diário, tudo de graça e prático, tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isto e façam por vocês mesmos e deixem de ser essa vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo, certo? Esse playlist, O Diabo Assediou em Mim, com 40 blogs diários, certo? Eu estou deixando ele no card para que vocês tenham essa praticidade de fazer o trabalho de conscientização por essa playlist, 40 blogs diários. Faz esse trabalho por essa playlist e vocês vão compreender muitas e muitas coisas. E se vocês acharem os vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, e com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vos tornará a comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com a força das suas mãos. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo, e o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência com a pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim?
Faça uma percepção. Corpo é igual a imagem, fruto é igual a semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividido o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade, ambas relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade, ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Faz esse trabalho de conscientização comigo, com abertura. Eu indico muito para deixar as vossas consciências flexionadas para este blog diário, muito interessante, certo? E faça também a percepção que o poder de criar de Deus é diferente daquilo que é poder de formar. O poder de formar vai explicar os nossos corpos emocionais diretamente. E quando explicando nossos corpos emocionais diretamente, tudo aquilo que nos toca deixa de mover, certo? A gente pode até mover, né, os planos objetivos entre uma coisa e outra, nós criar confusão, né, sobre aquilo que é amor e sobre aquilo que é coisas objetivas. Hoje essas duas coisas ganham muita complexidade. Eu trabalho a evolução desse blog diário, eu já falei disso de várias formas, eu já falei isso com a expressão da forma de ser e da forma de ter. Hoje eu estou evoluindo ela, né, naquilo que é vida, né, vida relativa o comércio da realização, né, explicando tudo aquilo que é plano objetivo, que o homem toca, dá uma formação objetiva ou dá uma formação para a frutificação daquilo que nós falamos que é o amor, daquilo que a gente pode acrescentar para outras pessoas. Existem essas duas formas simplificadas para você na sua consciência, essas duas formas de frutificar. Primeiro é a frutificação do amor, daquilo que você explica, aquilo que você acrescenta para outras pessoas, e isso é relativo, isso é o reino de Deus, e as formas objetivas, ela ganha essas complexidades de você estar relacionando coisas objetivas, certo? Faça essa percepção para que você possa compreender tudo que está sendo dito. Vamos lá fazer a leitura corrida, fazer a leitura para a gente fazermos a expressão livre deste contexto. A expressão livre explica a nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia, por fim, certo? Esses são os 8 elementos da sua Bíblia significativa. Eu faço a leitura do contexto e faço a mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa, sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Se você não viu o blog anterior, é o primeiro blog, é a primeira chavinha da descrição do vídeo. Faz o trabalho de conscientização pela descrição do vídeo, eu indico muito. Vamos lá para a leitura. A questão é a vida mover o corpo. A questão é, a vida move ou o corpo move, né? Ambos têm a sua complexidade para compreender do seu movimento, e nunca o mover vai ser a mesma coisa, pois estes dois se alternam nos planos de frutificação do corpo. Perfeito, né? Tudo aqui, vou voltar aqui porque, né, muito interessante. Eu estava fazendo a abertura, né, e veio esse contexto aqui só para a gente dar continuidade. Fico muito feliz quando isso conecta, sabe? Eu não tinha esperando não tinha essa esperança que o próprio contexto ia explicar tão bem, né? Só uma ênfase aqui para dar uma valorização nessa expressão, para que vocês possam fazer a percepção, para as coisas ficar bem divididas na nossa consciência, fazer ficar bem claro, certo? Nunca é demais a gente trazer essa ideia né, de valorizar aquilo que está sendo dito com uma expressão livre. Eu gosto muito, sabe? É muito produtivo e vocês também ajuda vocês a ter mais percepção. Quando eu cometo equívoco, eu volto, né, consertando a expressão e falando. Tudo isso vai começando a ficar claro. O tempo que vocês têm de estar se conscientizando. Eu amo essas formas de expressão, sabe? Livre, de estar deixando tudo claro, né? Valorizando uma coisa e outra, para que vocês possam fazer a percepção de tudo. Vamos lá de novo.
A questão é: a vida move o corpo? A questão é: a vida move ou o corpo move? A, que... a questão é: a vida move ou o corpo move? Ambos têm a sua complexidade para a compreensão do movimento. E nunca o mover vai ser a mesma coisa, pois estes dois ideais se alternam no plano da frutificação do corpo, ou seja, ou é uma coisa ou é outra, e não pode ser a mesma coisa. Isto explica que, quando eu movo a vida, eu falo de uma fonte divina. Esta fonte divina não sente necessidade da força bruta do corpo até então, e não necessariamente sem, e é aqui que tem a complexidade. E para entender isto, vamos explicar, para entender isto, vamos aplicar o mover do corpo, para que cada corpo em específico faça a sua percepção de acordo com a sua capacidade cognitiva. Sendo que qualquer coisa que você retém, tanto do mover da vida e tanto do mover do corpo, vai dar uma percepção que você faz questão de uma coisa e outra que esteja desabitado. E este ideal vai gerar uma escassez emocional do corpo. No entanto, vamos para a explicação do mover do corpo. Quando eu estiver frutificando com o meu corpo, eu tenho por obrigação parar a vida, pois ela é uma raiz que preserva o espaço eterno desta vida. Ou seja, no plano objetivo, no plano objetivo, ela não move, ela fica parado no mesmo lugar, pois é imutável. Isto explica que tudo que for comércio da frutificação, o comportamento vai frutificar de uma forma independente da vida. Pois tudo que o corpo tocar vai ficar parado no tempo, explicando o tempo relativo e emocional deste corpo. Isto não tem nada a ver com a vida, e sim com a coisa que são relativa ao tempo relativo deste corpo, explicando a frutificação comportamental. Isto também pode explicar que o que Deus salva não tem a ver com a obra feita por mãos dos corpos, que se movimenta no tempo. O movimento do, o movimento do corpo explica o comportamento, explica o tempo. O movimento do corpo explica o comportamento, explica o tempo, explica a emoção. E tudo isto é relativo para o tempo, e que nesta causa a vida ficará parado, explicando uma raiz eterna. Esta raiz vai explicar o passado, o presente e o futuro, e fazendo um ciclo da eternidade de Deus. O ciclo da eternidade do corpo, quando for eternidade do corpo, vai explicar o ato comportamental, a forma de relacionar, de realização do corpo presente no tempo relativo à vida eterna de Deus. Perfeito, muito bom, muito bom. Vamos lá fazer esse trabalho de conscientização, né? Vamos entender de tudo, como é que se relaciona uma coisa e outra dentro da sociedade. Essas duas formas, muito hoje ela é complexa porque as pessoas ela movimentam as coisas objetivas no lugar da vida. Quando ela movimenta as coisas objetivas no lugar da vida, tudo fica pesado, sabe? Não acrescenta para as pessoas. Eu vou relacionar só coisas equívocas. Eu tenho que fazer a percepção e separar e entender daquilo que eu possa acrescentar do meu amor para a pessoa, entender que eu sou uma pessoa humana, que eu consigo fazer uma boa escolha, que eu não consigo prejudicar minha esposa, eu não consigo prejudicar os meus filhos, e eles ficar realizados
com a minha escolha, aquilo que eu determino com o meu interior, que é bom para mim, e automaticamente eles vai eles vai também se beneficiar com as minhas boas escolhas, certo? Você já viu que a maioria das pessoas que tem aliança, quando ela faz uma mal escolha, ela prejudica todo mundo da família, por exemplo, porque isso já vem, quando se tratando de família, falamos de um conjunto, de um laço entre uma coisa e outra. Se um errar dentro da família, todos erram, certo? Isso significa que nós estamos conectados de uma certa forma, ou por um bem ou por um mal. Existe essas possibilidades de um errar, todos estar errando. E entenda isso, porque nós estamos muito conectados, né? Nós estamos fazendo isso. Ou seja, faça essa percepção para você entender. Ou seja, quando as coisas materiais, os planos objetivos, as coisas objetivas vêm para o lugar do amor, complica tudo, principalmente no dia de hoje. Por exemplo, a maioria das pessoas hoje, elas contam muito com família. É um erro grande, sabe? Sabe, se a pessoa conseguir ser independente, ela vai ser muito mais feliz, muito mais realizado, muito mais, sabe? É difícil para todo mundo. Eu tenho que fazer economia, eu tenho que buscar as minhas independências, eu tenho que treinar meu corpo a ser produtivo da minha forma. Porque quando eu vou depender de alguém, eu já começo a relacionar uma complicação, né? Entenda isso. Ou seja, você aí nesse tempo vai ficar tudo junto, tudo confundindo uma coisa ou outra, as pessoas, ela muito delicado, entenda isso. Então vamos lá. A questão é: a vida move ou o corpo move? Qual que para você, qual que se move? A vida move ou o corpo move? A vida move ou o corpo move? Hum. A vida move ou o corpo move? Você já viu que quando você olha para um defunto, aquele é o corpo, você acha que ele move? E por que que ele não move? Hum? Por que que ele não move? Tem um corpo, eu tenho um corpo, está à vista, ele não decompôs ainda, eu estou vendo ele, ele está ali no chão, parado, não tem nada movendo ele, não tem nada para ali. Então, a vida move ou o corpo move? Faça essa percepção. Deixe isso bem claro, porque é aqui que nós vamos determinar aquilo que é o comércio objetivo. É como você estiver olhando para um defunto e você vê aquele corpo caído, sem mover nada. Quando a gente falamos do fruto, o fruto comercial e objetivo, nós vamos falar de um defunto, de uma coisa que está morrendo, morreu. Você tocou, não vai mover, não vai mover, entende? De determinada situação. Aí, se você vai mover alguma coisa, você vai mover com a sua vida, porque essa é a fonte. É isso que acrescenta para as pessoas. Não é a força bruta das pessoas, não é aquela ideia de eu estar resolvendo a vida financeira do meu filho, resolvendo a vida financeira da minha esposa. Não que eu não tenha que fazer isso, mas eu tenho que fazer a percepção do que eu estou relacionando. Porque vai fazer a percepção aí. Sustenta seu filho aí com muito de dinheiro. Vamos supor que você é uma pessoa milionária. Você dá dinheiro para ele hoje, você dá R$ 1.000, amanhã você dá 1.000, 10.000, 10.000. No outro dia você não dá nada. Quero ver que ele que vai ficar feliz com você. Ele vai voltar para você e vai dizer: cadê o meu dinheiro? Você tem que me dar o meu dinheiro, a minha mesada e tal. E vai ficar bravo. Então, você vê que você perdeu o seu controle, perdeu a sua disciplina sobre aquilo que você poderia se organizar, colocar o limite nas pessoas, demonstrar para ele que nem tudo é com dinheiro que resolve as coisas. Então, aí você vai ver que o amor dele, ele nem está sentindo necessidade, está sentindo nada, mas aí você vai ver que ele não está amando, ele está usando as coisas mortas que tem dentro da sociedade, as coisas objetivas. Na hora que você precisar dele, ele não vai ceder para você, porque ele vai achar que você está com dívida dele. Você trabalhou, trabalhou, trabalhou e deu, e agora ele vai pensar que você está com dívida com ele. Não. Eu tenho que demonstrar para ele que tudo é separado, todas as coisas separadas. Se você não separar isso, isso vai complicar a sua vida no futuro. É só isso. Não é questão que eu não tenho que acrescentar, que eu não tenho que dar coisas objetivas, que eu não tenho. Não é nada disso. É mostrar que as coisas são separadas. As coisas da vida são relativas eternamente, são coisas eternamente, e as coisas que estão presentes no nosso corpo emocional são coisas emocionais, emotivas, são coisas passageiras. Hoje eu tenho um carro, amanhã eu não posso ter. Hoje eu tenho dinheiro, amanhã eu não posso ter. Hoje eu estou pobre, amanhã eu posso ter dinheiro. E é assim que funciona. E as pessoas, eu continuo respeitando as pessoas pelo aquilo que eu sou, uma consciência vivificada da fonte
que acrescenta para a pessoa paz, alegria, que não leva para ela uma crise e tal, isso já é grande. Se as pessoas tivessem consciência de perceber isso. Esses dias eu estava aqui passando tempo com a minha esposa, né, dentro de casa, eu estava falei para ela, falei: "Querida, eu estou muito feliz, sabe, com esse tempo que nós estamos vivendo, eu estou muito em paz, muito tranquilo, muito leve, sabe". E realmente é isso que eu falei para ela, muito paz, tranquilo, sabe. Não, eu me sinto bem quando eu estou com ela, quando eu vou tomar um café. Então isso me conforta, porque eu sei que não tem uma crise, não tem nada. Se tiver também, a gente consegue as coisinhas resolver, nós estamos ficando adulto, trazendo consciência, e isso é bom, isso é bom. Então, aí, ou seja, quando você tem que lidar com uma crise de uma esposa, tem que lidar com uma crise de alguém, nossa, como isso fica pesado, você não quer aquilo, isso você não quer. E quando você não está preparado, fica pior ainda, você não querer aquela coisa, você sabe que sobrevém. Você tem que deixar tudo, possibilidade de crise vai vir, certo? E se ela vir, você tem que estar preparado para ela da mesma forma, para isso não te afetar, para que isso não derrube, certo? As possibilidades vêm. Mas você entende? Olha, a questão é: a vida move ou o corpo move? Isso ficou bem claro agora, né? Vamos lá. Ambos têm a sua complexidade para a compreensão do seu movimento, né? Nunca o mover vai ser a mesma coisa. Nunca mover vai, não vai. Nunca o mover vai ser a mesma coisa. Eu vou trabalhar, vou produzir, eu vou vender meu tempo, eu vou fazer alguma coisa, eu vou para dinheiro. É o comércio é a frutificação, é o comércio da frutificação, é o comércio da frutificação, é aquilo que eu quero, é por interesse. Eu vou por interesse, eu vou trabalhar por interesse, eu vou produzir por interesse. Eu preciso desse dinheiro, eu preciso dessa grana. Entenda isso. Agora, quando eu falo do amor, não, são coisas leves. Eu compreendo a pessoa, pode ser até meu patrão, eu compreendo meu patrão me compreende. Pode haver amor dentro disso? Pode, tranquilo, não tem problema. Mas aqui eu estou demonstrando que as coisas são separadas. Mas quando você vai a princípio, vai com as intenções certas. Porque se você for com a intenção errada, você vai ficar muito negado, sabe? Não é o patrão que vai te negar, é você mesmo vai relacionar aquela dependência, procurando se promover com a com dependência de outro, não reconhece o seu próprio bem que está habitado em você, o seu potencial, a sua habilidade, as suas competências, que lá, então você vai relacionar a necessidade tudo no artificial. Se você tem essa competência, tudo fala com o seu patrão, olha, eu tenho um conhecimento, certo, nisso e nisso, quero uma oportunidade, certo? Vê as possibilidades, conversa que nem adulto, homem, compreendido, certo? E corra atrás, se não for com ele, vai com outro, certo? Vai procurando várias oportunidades. Hoje eu acredito que tem muito emprego pelas cidades, muita oportunidade de você fazer um curso, você buscar informação na internet, está cheio de curso bom, certo? Todos os lugares são um lugar de você estar buscando conhecimento. Então, a questão é: a vida move ou o corpo move? Ambos têm a sua complexidade para a compreensão do seu movimento, e nunca o mover vai ser as mesmas coisas, não vai, né? Mais uma vez explicando. Pois estes dois ideais se alternam no, na, no, na- no plano da frutificação do corpo, né? Quando eu tenho um corpo, eu tenho um plano da frutificação. Ou eu dou isso pelo amor, eu dou isso pelos planos objetivos. Ambas pode ser bom, não necessariamente com o objetivo ruim, e não necessariamente que o amor, né, que o amor tem por obrigação acrescentar, que ele tem que ser bom, né? Quando é amor, a gente determina que o fruto é bom, que você está acrescentando na pessoa, que você não está levando uma ameaça, você está acrescentando na vida da pessoa, você não está perturbando a pessoa, você não está fazendo chacota da pessoa, você não está gerando crise, você está ajudando, você está querendo o bem das pessoas, certo? Se você quiser entender uma coisa muito interessante, por exemplo, você já viu a mãe, por exemplo, quando ela briga, o filho não quer estudar, aí a mãe fica brigando com o filho, bravando e tal, brigando para ele se despertar sobre aqueles conhecimentos, aí depois ela vai dizer: eu faço isso porque eu amo você. Você entende que essa intensidade, sim, pode explicar um amor? Porque ela está querendo acrescentar,
querendo despertar. Hoje em dia, dentro da sociedade, você despertar as pessoas, às vezes você tem que dar um choque de realidade nas pessoas. Existem essas possibilidades. Você entende essa ideia que pode ser o amor quando você quer, quando a mãe quer que o filho cresça objetivamente, quando ele quer que ele se promove dentro da sociedade, que ele busca suas independentes, que ele busca da sua raiz, toda a sua força, toda a sua potência. Quando a mãe deseja isso para o filho, quando a mãe abençoa o filho, quando a mãe desperta o filho, quando a mãe dá um choque de realidade, isso é o amor que a mãe tem pelo filho. Ela pode ficar brava do jeito que for, o filho pode não compreender agora, mas no fim ele vai entender. Fala, poxa, eu sou tudo isso porque minha mãe me despertou com esse linguajar da língua moderna, de ser grossa, estúpida, e não, né? E fazendo tudo isso uma coisa boa. Então é amor. Você desperta o seu filho com essas linguajar, então isso acrescenta, você está acrescentando para o seu filho, então isso é o amor. Então essas são a forma, ele pode ser o amor, mesmo sendo um plano objetivo, quando a mãe fala do plano objetivo para o filho, é o amor que a mãe tem pelo filho, porque a mãe não quer que o filho fique batendo aí, humilhando para outras pessoas, sofrendo necessidade, chorando pelo canto, porque, né, cheio de problemas financeiros. A mãe não quer isso, a mãe quer que o filho explode na vida, quer que ele seja uma grandiosidade, uma potência na economia, qualquer coisa. Então isso, é só para vocês entenderem as diversidade de coisas. Ou seja, nem sempre as coisas objetivas são ruins, certo? E o amor tem por obrigação ser bom, tem por obrigação acrescentar, e certo? E isso e o amor não explica coisas objetivas. Já tenho explicado isso de diversas formas, explicando que não é objetivo, não é coisas que você tem, que você troque, você acrescenta para as pessoas, porque é uma fonte, é uma coisa que você dá, você acrescenta, certo? Nesse meio tempo, quando você ama, você pode até ajudar um mendigo ali com as forças brutas, por exemplo, comprando um pão para ele, fazendo essas relatividades, matando, e entender que isso também é uma forma de você acrescentar, você está tendo compaixão, você está dando do seu ganho para a pessoa suprir as necessidades. Pode ser também da mesma forma, mas você entende que tudo tem que vir lá do interior, lá do fundo, e você tem que entender a motivação correta, entender qual é a sua intenção e ver que isso não é um interesse de querer coisa de volta. Ah, eu vou dar um pão para o mendigo porque amanhã eu vou estar no lugar dele. Eu também vou ser um mendigo. Então isso não é amor, você está comercializando o seu amor. Então já parou tudo, já não tem mais, são tudo parados, já coisas objetivas, já é coisa objetiva, já moveu. Deus, quando se relaciona os seus interesses, no lugar do amor, acabou, parou, para, é morte, é morte, é morte, é coisa interesses, relaciona logo os seus interesses, você vai fazer isso para ele, eu falo assim, ó mendigo, eu vou te dar um pão aqui, que amanhã eu vou estar no seu lugar, você vai me dar um pão. Aí já é o comércio, a frutificação, é o comércio da frutificação, é a coisa que você está relacionando ao seu interesse. Você entende que o amor não é interesse? E quando você joga o interesse dentro do amor e fala que é o amor, isso não é amor, e você está parando tudo. Você está negociando algo. Não. O amor não tem negócio para ele. Não tem. Não tem negócio. Ele é livre, ele é uma fonte, ele jorra, ele vai, ele vai, ele vai. Ele não volta, não. Ele sai de uma mina e desce por um riacho e rega as plantinhas todas. E vai-se embora, vai se perdendo. Não volta mais. Aí, na hora que você coloca a mão aqui, você vai sentir Deus. Sabe? Deus assim, paz, alegria. As pessoas que estão do seu lado estão compreendendo que você não recebe, que não está oferecendo uma ameaça. Ou seja, aquilo que saiu de você está te dando, tá ainda um reflexo em você, está te dando alegria, está te dando paz, certo? Entenda isso. Então vamos lá. A questão é: a vida move ou o corpo move? Ambos têm a sua complexidade para compreender do seu movimento. Nunca o mover vai ser a mesma coisa, pois estes dois ideais se alternam no plano da frutificação do corpo, ou seja, ou é uma coisa ou é outra, e não pode ser a mesma coisa, certo? É correto. Então, essas duas formas de frutificar, ou é comércio, ou é o fruto, ou o fruto é o comércio da frutificação, ou ele é o amor. O amor não tem negócio para ele, não tem interesse.
ele é da fonte, ele é da vida. Eu sou verdadeiro, eu sou honesto, eu não represento uma ameaça para o meu irmão, eu não represento uma ameaça para os meus passageiros. E tudo isso determina o meu amor, certo? Quando as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, que motorista legal, ele é arrogante, ignorante, mas eu tenho confiança de andar com ele. Então, por mais que uma pessoa não compreenda, eu tenho um crédito de uma pessoa que entende que eu faço com cuidado, com amor, com dedicação, porque eu sei que se eu errar, eu vou trazer consequência, eu vou estar trazendo uma crise, e então tudo que eu faço com a vida das pessoas, eu faço com cuidado, com carinho, para que isso não volte de uma forma equívoca. Se eu errar, vai voltar, certo? Quando falando do amor diretamente, ele vai a uma fonte, ele não tem interesse, ele vai fazendo. E quanto mais boa intenção você tem, mais puro você tem, mais certeza você tem no seu trabalho, mais você acrescenta para as pessoas, mais as pessoas confiam em você, certo? Entenda isso. Isto explica que quando eu movo a vida, eu falo de uma fonte divina. Esta fonte divina não sente necessidade da força bruta do corpo até então, e não necessariamente sem, certo? Faça essa percepção neste contexto, que ele vai tipo gerar uma contradição, porque eu não posso deixar de estar ajudando um mendigo quando eu tenho essa fonte vivificada, eu não posso estar deixando de estar dando me sentindo dando um pão para o mendigo para suprir as necessidades. Não posso deixar de estar fazendo isso quando eu sinto, certo? Não por obrigação. Eu tenho que ver, fazer as percepção e fazer isso. Qual é a hora correta de fazer isso? Se realmente está vindo de dentro de mim, certo? Nem sempre eu tenho, vou falar isso para você ainda, nem sempre eu tenho um coração aberto para ajudar as pessoas, mendigos, certo? Depende muito, porque o que que acontece? Hoje, no tempo do fim, o que você vê na vida das pessoas é crise, 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 crise. Por exemplo, adianta você ajudar uma pessoa, dar um dinheiro a uma pessoa que está em crise, por exemplo, viciado em jogo, que está viciado em droga, não adianta você ajudar as pessoas, não. É só uma mentalidade da pessoa. A ideia de pobreza e de escassez já está ali. Mas não quer dizer que eu tenho que olhar para essa crise. Eu posso fazer essa ideia e demonstrar que são coisas diferentes, mas o que que acontece? Tudo é questão de tratamento. Talvez a posição que ela está, ela vai estar ganhando conhecimento, ela está ganhando relatividade, está ganhando experiência. No futuro ela possa entender. Hoje é uma grande complexidade, entenda isso. Mas você entende que tudo que sai da fonte, mesmo que eu tenha força bruta, eu posso acrescentar para as pessoas, mesmo com a força bruta, eu posso acrescentar lá no fundo. Por exemplo, eu sou um pai de família, eu saio para o trabalho, eu vou trabalhar com minha força bruta, eu vou lá receber algum dinheiro, eu vou aqui cuidar dos meus filhos, comprar um arroz com feijão, fazer umas coisas que eu tenho que fazer por obrigação. Então eu chego, eu vou lá, eu compro. Então a minha força bruta está sendo útil para mim demonstrar os meus cuidados com os meus filhos, com o meu amor pelos meus filhos. Então isso tudo é uma coisa bruta, então entenda isso. Então vamos lá de novo. Ó, isto explica que quando eu movo a vida, eu falo de uma fonte divina. Esta fonte divina não sente necessidade da força bruta do corpo até então. E não necessariamente sem, certo? Não sente necessidade. Por que que eu estou falando que não sente? Porque hoje em dia é muito complexo. As pessoas hoje elas só querem relacionar a forma de ter, os interesses e tal. Se você não fizer isso para mim, eu estou com raiva de você, eu não quero mais saber de você por causa disso e disso e disso, certo? Cadê aquilo que sai lá de dentro, de graça? Eu posso até acrescentar na força bruta e tudo de graça. Eu não estou fazendo por interesse. Eu faço e deixo ir e deixo ir. Esses dias o meu filho me surpreendeu, né, umas 2 vezes. Eu cheguei às vezes eu chego cansado do trabalho e ele lavou a vasilha para mim 2 vezes. Eu olhei para a pia, assim, eu chego às vezes tem um monte de vasilha para mim lavar, eu olhei para a pia, estava, né, vasilha, zero de vasilha, mas eu fiquei tão assim, transbordando, vi tanto que isso é bom, né, carinho, busquei ver qual era a intenção dele, se ele tinha interesse de uma coisa, se ele não tem, até hoje eu não quero saber também se ele tem, mas você entende que quando ele demonstrou essa força, que ele fez esse movimento de dentro para fora, eu falei assim: "Eu vou fazer isso com meu pai hoje".
e foi lá e fez, né. Você entende o tanto que eu fiquei grato, né, daquela graça e tal, eu me senti graciado, né, e entendendo aquilo que a força bruta, o que saiu, o que determinou foi uma coisa boa, né. Eu me aliviei das minhas tarefas, eu pude fazer outras coisas que eu sempre quero fazer, mas os meus tempos fica muito dividido sobre um trabalho missionário, sobre aquilo que eu tenho que fazer, alguma coisa dentro de casa. Então, tudo isso ganha uma complexidade, tudo isso faz parte do trabalho missionário, entende? É questão de percepção, de vocês estar entendendo uma coisa e outra. Mas você entende que possa acrescentar até mesmo a força bruta? Vamos lá recapitular tudo de novo. Ó, isto explica que quando eu movo a vida, eu falo de uma fonte divina. Esta fonte divina não sente necessidade da força bruta do corpo até então, e não necessariamente sem. E é aqui que tem a complexidade. E para entender isto, vamos explicar o mover do corpo, né? O mover do corpo. Vamos explicar o mover do corpo. Vamos lá explicar, fazer uma experiência aqui com esse mover do corpo. Para que cada corpo em específico faça a sua percepção de acordo com a sua capacidade cognitiva, né? E não necessariamente sem, e aqui que tem a complexidade, e para entender isto, vamos explicar o mover do corpo para que cada corpo em específico faça a sua percepção de acordo com a sua capacidade cognitiva. Sendo que qualquer coisa que você retém, né, aqui eu já estou te preparando suas consciências para dar uma experiência disso, que ó, e sendo que qualquer coisa que você retém, né, tanto do mover da vida e tanto do mover do corpo, vai dar uma percepção que você faz questão de alguma coisa, né, e outro que de outro que esteja desabitado. E esse ideal vai gerar uma escassez emocional do corpo. No entanto, vamos para a explicação do mover do corpo. Mas antes vamos explicar isso aqui, ó. Ó, sendo qualquer coisa que você retém, tanto do mover da vida e do corpo, qualquer coisa que você retém. Por exemplo, eu tenho uma coisa aqui dentro de mim, eu não dou isso, eu retenho. Isso gera isso vai dar uma percepção de que você está retendo coisa. Eu não dou, eu estou retendo. Qual é por que que eu não estou dando? Você vê que, quando eu falando aqui do no meu interior, as minhas boas intenções, a minha forma de amar, minhas frutificação da minha fonte, quando eu falo isso, isso aqui é de graça, não me custa trabalho, não me custa mão de obra, não me custa nada. Se eu não dou, se não me custa nada, por que que eu não estou dando? Por quê? Por que que eu não estou dando? Por exemplo, às vezes eu amo a minha esposa, às vezes eu deixo de não estar falando, eu amo ela, mas eu não vou falar isso para ela. Eu estou retendo uma coisa de graça, não me custa nada eu dizer, eu deixar ela tranquila, eu deixar ela leve, para que ela não gere crise sobre uma dúvida sobre aquilo que eu tenho. Mas por que que eu não estou dando? Porque eu já estou provocando uma crise, eu estou retendo alguma coisa, não me custa nada, eu posso falar isso? Estou retendo uma coisa. Isso é uma da vida. Agora, quando eu tenho uma coisa, por exemplo, eu tenho um objeto, uma coisa, eu ver que aquilo que eu posso ajudar as pessoas, por que que eu não ajudo? Eu tenho que fazer a percepção. Qual que é a ideia? Por que que eu não ajudo? Porque eu quero ser maior do que ele? Não, eu tenho condições, mas eu não vou ajudar porque eu quero ser alguém mais do que ele. Eu quero ter mais dinheiro do que ele. Qual é? Por quê? Você tem que fazer a percepção de tudo. Agora, por que que você não está dando? Eu geralmente eu aplico isso na minha consciência, eu treino a minha consciência é isso. Por que que eu não dou nada às pessoas? Porque elas têm que trabalhar os processos evolutivos, ela tem que poder produzir isso de uma forma independente. Ou seja, cada uma das pessoas tem as suas intenções e tudo isso pode fazer parte de um ato missionário se a pessoa estiver trabalhando. Eu não dou, por exemplo, às vezes eu tenho condições por exemplo, se eu tivesse condições, hoje eu não tenho, eu tenho zero de condições, né? Eu não consigo pagar minhas contas, minhas dívidas. Mas vamos supor que eu tivesse muito dinheiro, eu vejo que a pessoa está no processo de evolução, o processo dela está doloroso ali, mas eu sei que está muito, aquele processo está aprendizado. Eu não vou ali acudir a pessoa porque ela está passando necessidade, ela tem que se demonstrar capaz de superar os seus obstáculos, porque é isso que vai trazer dela um potência. Então, por esse motivo, eu não ajudo. Mas vamos supor que eu tenho muito dinheiro agora, e por que que eu não vou dar à pessoa? Tem que fazer a percepção. Não, não vou dar porque eu sou o maior, eu sou o maior dos objetos de todos, eu deixo de ser humano para representar, eu sou o cara mais rico do mundo, por exemplo.
Então, eu tenho que fazer essa percepção. Quando se tratando de atos missionários, as pessoas vão aplicar todas as suas intenções na disciplina diretamente, deixando as pessoas flexionado, liberdade e deixando elas fazer suas próprias experiências. Entenda isso? Então, ó, sendo qualquer coisa que você retém, né, tanto do mover da vida e tanto do mover do corpo, vai dar uma percepção que você faz questão de uma coisa e outra, né, que esteja desabitado, né? Ou seja, você busca ser aprovado por outras pessoas, por quanto aquilo que você tem, ou até mesmo pelo aquilo que é sabedoria. Você tem sabedoria, sabe? Sabedoria são coisas muito relativas, sabe? Não é uma coisa que se possa se ga gabar, que possa ter fama sobre isso. O que que adianta, por exemplo, vou falar isso só para você entender, o que que adianta eu ser uma pessoa mais sábia do mundo e não conseguir, às vezes, relacionar as pessoas que estão à minha volta, a minha esposa, não reconhecer a minha sabedoria, os meus filhos não reconhecer a minha sabedoria. Posso ser a pessoa mais sábia e ser a pessoa mais frustrada na questão de sabedoria, certo? As coisas só podem dar certo quando eu entendo que aquilo que é relativo e está dando certo, e aí eu posso ter prova disso, então vai estar tudo bem. Mas você entende que sabedoria só na fama não funciona, eu tenho que estar relativo para uma coisa e outra, certo? Se a pessoa que está do meu lado não tem, né, não reconhece isso, não adianta, posso ser as pessoas podem ter maior fama e dentro de casa eu vou estar sendo frustrado porque a minha sabedoria não vai adiantar de nada para as pessoas, porque tudo isso faz parte de uma relatividade, são coisas simples, são coisas honestas, são coisas alegres, são coisas feliz, aonde que eu posso acrescentar, onde a pessoa possa acrescentar para mim. Se a pessoa do outro lado não quer acrescentar, se eu não quero acrescentar para a pessoa, eu deixo de estar sendo sábio, se a pessoa não quer acrescentar, criando crise. Então, entenda essas complexidades, ou seja, tudo são coisas relativas quando se trata de sabedoria, sendo que qualquer coisa que você retém, tanto do mover da vida, né, tanto do mover do corpo, vai dar uma percepção que você faz questão, né, de uma coisa e outra. Quando você faz questão, você vai buscar aprovação de outras pessoas, né, fazendo coisa e outra que esteja desabitada, né, vai dar uma percepção que você faz questão de uma coisa e outra, né, que esteja desabitada em você. Pode ser um ato emocional, ou pode ser uma aprovação de uma coisa objetiva, sei lá, qualquer coisa. Este ideal vai gerar uma escassez emocional do corpo. No entanto, vamos lá para a explicação do mover do corpo. Então, vamos ver como que esse corpo move, né, nessa explicação. Olha, vamos lá. Quando eu estiver frutificando com o meu corpo, eu tenho por obrigação parar a vida, né? Aqui já estou dando a ideia que tudo vai ser objetivo. Eu vou parar a vida porque vai ser uma coisa objetiva, certo? Que eu vou parar a vida porque ela vai ser uma coisa objetiva, certo? E não necessariamente parar. Por que que eu estou falando isso? Para deixar as coisas bem divididas sobre aquilo que é o comércio da frutificação, né? E aquilo que é amor, aquilo que é relativo ao fruto bom do corpo, aquilo que você acrescenta em outras pessoas de graça. Isso não tem interesse, o amor não tem interesse, não tem nada. Ele não relaciona os objetos, ele não relaciona objeto nada, não relaciona objeto. O máximo que eu posso relacionar é a minha força bruta para me suprir as necessidades das pessoas a quem eu ame, a quem eu amo, para suprir as necessidades das pessoas a quem eu ame. Você vê que ainda estou movendo com a minha fonte, com a minha vida, eu estou buscando formas de suprir as necessidades das pessoas que dependem de mim. Eu já faço essa relação, eu compreendo. Então, essa relação é de compreender a necessidade das pessoas dependentes de mim. Entenda isso. Quando eu estiver frutificando com o meu corpo, eu tenho por obrigação parar a vida, pois ela é uma raiz que preserva o espaço eterno da vida. Então, aqui eu estou explicando por que que eu paro, porque ela é uma vida eterna, certo? Entende? O corpo são coisas relativas ao tempo, mas a vida ela continua eternamente, ela vai eternamente, ela vai indo eternamente, você entende? Ou seja, no plano objetivo ela não move, a vida no plano objetivo não move, não move. Porque, interessantíssimo isso aqui, vamos lá, vamos capitular, vamos lá. Vamos lá, depois que Emanuel morra, o que nós relacionamos apenas o plano objetivo, Jesus? O plano objetivo, Jesus? Então você vê que ele não tem a vida.
Mas eu quando eu tenho consciência, quando eu tenho a minha vida, eu posso dar a vida para essa imagem. Mas ele não tem a vida, faz essa percepção que ele não tem a vida, ele não tem vida, ele não tem vida, ele não tem vida. Ele é uma ideia de que você, pense, né, forma, se você tiver muita intimidade com Deus, lá no seu interior, você tiver muita intimidade com Deus, você pode conectar tudo isso que foi relacionado, certo? Pode conectar tudo isso relacionado e frutificar isso bem para você mesmo, no seu espaço, no seu corpo. Mas eu falei para Jesus? Não, porque do corpo simples sacrificado, ele acessa o Cristo acessa o poder de Deus e volta à sua origem. O Cristo, ele tem esse poder de acessar o trono de Deus e voltar à origem, ele tem esse poder. Ou seja, tudo que você faz para Cristo, ele pode te introduzir à fonte divina de Deus, ele pode te introduzir, porque ele é uma morte de uma consciência divina de Deus, ele é uma morte da consciência divina de Deus. Certo? E que para Deus ele não morre, ele é o próprio poder, a própria glória, mas nós, quando a gente vai fazendo percepção, a gente entendemos que nós faz parte do plano de Deus. Quando se tratando da morte física, do emocional do corpo, a gente pode nos restaurar, né? Voltar de novo, porque esse Cristo ele nos leva ao trono de Deus, ele nos leva à fonte de Deus, ele nos conecta a Deus, esse Cristo conecta. Mas você entenda que depois, vamos lá de novo, ó. Quando eu estiver frutificando com o meu corpo, eu tenho por obrigação parar a vida. Paro a vida, né? Parou naquele tempo, beleza. Então, parou. Pois ela é uma raiz que representa o espaço eterno desta vida, né? O espaço eterno dessa vida, ou seja, a vida dura para sempre. Ou seja, no plano objetivo, ela não move, ela fica parado no mesmo lugar. No plano objetivo, ela fica parada. Ou seja, Emanuel fora sacrificado no milênio sexto. Depois disso, ela não moveu mais, não moveu, ficou parada ali, ficou parado. Aí todas as pessoas que têm uma consciência em Emanuel, ela se volte a Deus e se conecta no seu interior, mas não pelo plano da morte, sim pelo plano da vida, pelo aquilo que ficou parado, por aquilo que se perdeu no tempo. As pessoas se perderam no tempo, junto com Jesus, junto com os planos objetivos, relacionou mais sua forma de ter, carregar o cargas emocionais de imagem de homem para baixo e para cima e ficou pesado. Mas agora voltamos aqui para a vida, agora sim as coisas vai ficar mais leve, né? Que você vai entender que isso é a vida que é relativa, ela que deixa nós leves. Agora essa imagem, os planos objetivos deixam nós pesado. Pode olhar aí dentro da sociedade, todas as pessoas que relacionam a economia diretamente fica pesado dentro da sociedade. Quando eu estiver frutificando com o meu corpo, eu tenho por obrigação parar a vida, pois ela é uma raiz que preserva o espaço eterno desta vida. Ou seja, no plano objetivo, ela não move, ela fica parada no mesmo lugar, pois é imutável. Isto explica que tudo que for comércio da frutificação é comportamento. O comportamento vai frutificar de uma forma independente da vida. Ou seja, se eu estou me comportando, eu vou produzir uma força bruta, eu vou adquirir patrimônio, eu vou adquirir dinheiro, eu vou adquirir a economia, mas isso, tudo que eu tenho de dinheiro, de economia, tudo que eu produzi com a minha força bruta, com o meu espaço, não vai justificar a minha vida? Não vai? Ou pega aí esse dinheiro todo que você tem, vamos supor que você é um milionário, que você fez essa obra toda aí, você trabalhou tudo, e você pega esse dinheiro, compra a sua vida aí, você compra. Ah, eu quero comprar um tempo para mim viver mais 1000 anos. Vê se consegue fazer isso. Não consegue, porque isso demonstra que os seus planos objetivos estão desconectados da sua vida, está desconectado. Tudo que eu trabalho aqui, eu vou a óbito, eu não tenho mais acesso a esse trabalho, eu não tenho mais nada que possa representar minha vida, que eu possa comprar um tempo para me representar minha vida, qualquer coisa, não tem nada disso, não tem nada disso. A vida é muito livre, muito leve, muito tranquila, certo? Ela não depende de força bruta, ela não depende de força de produção, economia, não depende de nada disso, ela depende só mesmo dela mesma, depende só dela, certo? Certo? Não significa que eu não deva relacionar, que eu não devo trabalhar, não é nada disso, certo? Entenda isso, tudo isso faz necessário, mas eu estou explicando as particularidades para que vocês façam essa percepção diferente, certo? Que se você é, confundir as coisas, vai dar ruim, vai ficar ruim.
Então vamos lá. Pois tudo que o corpo toca vai ficar parado no tempo, explicando o tempo relativo, né, e emocional deste corpo. Vamos recapitular esse contexto por completo. Muito interessante. Quando eu estiver frutificando com o meu corpo, eu tenho por obrigação parar a vida, pois ela é uma raiz que representa o espaço eterno desta vida. Ou seja, no plano objetivo, ela não move, ela fica parado no mesmo lugar, pois é imutável. Isto explica que tudo que for comercial tudo que for comércio da frutificação, o comportamento vai frutificar de uma forma independente da vida. Ou seja, eu vou me comportar, mas vai ser independente dessa vida, certo? Eu vou produzir, depois que eu produzo, é que eu me comporto, que eu produzo, então eu vou ver que o dinheiro, essa economia não vai representar essa minha vida, né? Vai ver muitas coisas que você possa fazer essa percepção. Não vou acrescentar muita coisa não para ficar simples. Pois tudo que o corpo tocar vai ficar parado no tempo, explicando o tempo relativo, né, e emocional deste corpo. Isto explica que nada a ver com a vida. Isto não tem nada a ver com a vida. Tudo que o corpo tocar vai ficar parado no tempo, explicando o tempo relativo e emocional deste corpo. Isto não tem nada a ver com a vida, né? Você vê que tudo que você produziu, seu dinheiro você ganhou, não tem nada a ver com sua vida. Não tem nada a ver. E sim com uma coisa que não são relativa ao tempo, né? Coisas que não são... E sim coisa que são relativas, perfeito, eu li a expressão correta, não tem não, mas é são. E sim, coisa que são relativa ao tempo, relativo deste corpo, né. Eu falei da vida? Não, eu falei do corpo. Relativo ao corpo, porque o corpo ele é presente no tempo, né, ele vai fazer esse contato sobre aquilo que é produtivo, é objetivo, certo? É a partir do corpo que nós frutificamos objetivamente. Aí, se nós quiser voltar mais no interior, a gente vai frutificar o nosso amor, né, nós vamos acrescentar amor para as vidas das pessoas. O que seria esse amor? Paz, alegria, né, tudo aquilo que você não represente uma ameaça para as pessoas se sentem bem na sua frente, ela está passando energia boa para você, isso é amor, tá? Não tem nada a ver com objetivo, coisas, objeto, não tem nada a ver. E sim com coisa que não, e sim coisas que são relativas ao tempo, relativo deste corpo, explicando a frutificação comportamental. Isto também pode explicar que o que Deus salva não tem a ver com uma obra feita por mãos dos corpos que se movimenta no tempo. Tem a ver? Tem. Deus salva o quê? A vida das pessoas. As pessoas estavam mortas, inconscientes, Deus vai lá e salva a vida das pessoas, ela dá consciência para as pessoas. Essa salvação vai ganhar uma complexidade para você entender ela, porque quando Deus dá é tudo de graça, mas aí vem essa morte aí, fazendo comércio de uma coisa objetiva e comércio daquilo que Deus, que é a vida relativa de Deus, fazendo essa confusão, como está o dia de hoje, sei lá como é que funciona essa ideia de salvar, certo? Vai depender da capacidade cognitiva de cada um, né? Eu prefiro entender que Deus né, devolve a vida, aquilo que fora tomado, Deus devolve a vida para as pessoas, devolve a vida, é mais correto. Então, vamos lá. E sim coisas que são relativas ao tempo, relativo deste corpo, explicando a frutificação comportamental. Isto explica que isto também pode explicar que Deus salva, né? Que Deus salva, que isto explica que Deus salva não tem a ver com. Isto explica que o que Deus salva não tem a ver com uma obra feita por mãos dos corpos que se movimentam no tempo. O que eu quero dizer? Todas as expressões que você der, vai depender da forma, da postura em que você está olhando. Se você estiver olhando da frutificação,
se você está olhando da sua consciência interior, se você está olhando para as coisas da natureza de Deus, se você está olhando para um reino de Deus, existem várias pontas de olhares perceptivo para que você possa tirar conclusões de cada detalhe. Cada postura de olhar daquilo que você está, você tem uma expressão correta para você determinar aquilo que você está falando, certo? Você pode estar em vários lugares ao mesmo tempo com a sua consciência determinando coisas perceptivas com o seu olhar, certo? Antigamente, só para vocês entenderem, antigamente, um tempo atrás eu fiz uma um blog diário, né, um título falando que acima das estrelas de Deus. Aí nessa ideologia que eu formei, que eu criei, eu estava acima das estrelas de Deus, olhando lá de cima, né, para depois do planeta de Deus, fazendo essa ideia, ideologia, você entende que eu olhando dali, aí eu tenho uma outra vista. Se eu estou olhando para o horizonte, eu tenho uma outra vista. Se eu estou olhando para o meu relacionamento, eu tenho uma outra percepção. Vai depender de como eu estou olhando, em que postura, em que local. Eu posso formar várias formas de realização, é certo Deus que eu entendo essas possibilidades. O movimento do corpo explica o comportamento. O comportamento explica o tempo. O movimento do corpo explica o comportamento. O comportamento explica o tempo. E o tempo vamos lá, o movimento do corpo explica o comportamento, explica o tempo, explica a emoção, e tudo isso é relativo para o tempo, né? Isso, perfeito. Vamos lá. Então, vamos lá. O movimento do corpo explica o comportamento, explica o tempo, explica a emoção, e tudo isso é relativo para o tempo. E que nesta causa a vida ficará parado, explicando uma raiz eterna. Esta raiz vai explicar o passado, o presente e o futuro, ou seja, toda a nossa raiz estava no passado, está no presente e está no futuro. Então, essa é a vida de Deus, certo? A nossa fonte, a vida de Deus, ela está relativa a tudo. Ela é uma consciência espiritual que acessa, que vai do passado, vem para o presente, o nosso corpo presente, né? Aí tem que ter, no presente ele vai dar uma relatividade com o nosso corpo e vai também para o futuro, né? E nós vamos alcançar o futuro com essa vida. Entenda isso, essa consciência. E fazendo um ciclo da eternidade de Deus e o ciclo da eternidade do corpo. O corpo também tem a eternidade dele. Né? Deus tem a sua eternidade, que hoje é totalmente uma consciência espiritual, né? E o ciclo da eternidade do corpo é material, ele é material, certo? Os dois existem. E hoje ele está bem dividido por causa do Cristo, por causa da formação que Deus formou em Cristo. No paraíso de Deus nós era 100% matéria, aqui no Cristo nós somos 100% espiritual, certo? E essa matéria também ela está presente aqui na formação de Deus, aqui em Cristo, na formação de Deus em Cristo, certo? Lá nós era 100% espiritual, aqui nós somos, lá nós era 100% material, aqui nós somos 100% espiritual, mas nós temos a presença dessa matéria para a gente dominar ela, para a gente frutificar com ela, para a gente dividir sobre os planos e objetivos, para a gente dividir sobre aquilo que é a formação de Deus, para a gente dividir sobre aquilo que é a criação de Deus, que Deus cria a vida diretamente, Deus cria a vida, essa fonte, essa centraliza, essa raiz do corpo emocional, que determina coisas para a frutificação, determina coisas para o objetivo, planos objetivos do homem, tudo isso pode ser bom, nada pode ser ruim quando você é uma pessoa justa, entenda isso. Esta raiz vai explicar o passado, o presente e o futuro, e fazendo o seu ciclo da eternidade de Deus e o ciclo da eternidade do corpo. Quando for da eternidade do corpo, vai explicar o ato comportamental, né, que eu estou presente com o meu corpo, né, e forma de realização do corpo presente no tempo relativo à vida eterna de Deus, a vida eterna de Deus, certo? Muito interessante, faz esse trabalho de conscientização em vossas consciências. Não deixe de estar relacionando os blogs anteriores, faz esse trabalho de conscientização e faça isso e faça por vocês mesmos.
Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo só se você estiver entendendo. Não entendeu? Não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, só desliga o vídeo e segue o seu caminho, tá tudo certo. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja uma independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.